Fala galera, análise de Grêmio 3, Flamengo 2, pela 29ª rodada do Brasileirão. Então antes de começar a análise aí, só fica meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, o Grêmio entrou num 3-4-2 e o Flamengo num 4-2-3-1. E olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, não fica muito claro se algum dos times jogou mais avançado do que o outro. Provavelmente o Grêmio, na verdade, aqui a gente percebe os seus defensores, né, mais adiantados dentro do campo em relação aos defensores do Flamengo, que estavam aqui talvez aparentemente um pouco mais recuados, talvez. Mas se a gente olhar para a concentração das jogadas é, dentro do campo de jogo, a gente vê que 18% das jogadas do Grêmio ocorreram no seu campo defensivo, 44% no meio de campo e 38% no campo de ataque. Já o Flamengo teve 25% das suas jogadas no seu campo defensivo, 47% no meio de campo e 27% das suas jogadas no campo de ataque. Só que o Flamengo teve 63% de posse de bola e o Grêmio 37%. Então o Flamengo ficou mais tempo com a bola, mas jogou a princípio mais dentro do seu campo de defesa e no meio de campo. E o Grêmio, que teve menos posse de bola, mas quando teve, parece ter ido mais ao ataque. Em termos de domínio de jogo, a gente tem esse gráfico aqui embaixo do lado esquerdo que mostra qual equipe estava dominando a partida em cada momento do jogo. O Grêmio está em barras azuis, é representado por barras azuis e o Flamengo por barras brancas. Então parece ter havido um equilíbrio, né, as equipes se alternando aí em termos de domínio de jogo, mas aparentemente não parece ter muito mais barras azuis do que brancas ou vice-versa. Então aqui no lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas produziram em termos de criação e de finalizações. Então a gente já viu que o Flamengo teve mais posse de bola, 63 contra 37, e né, trocou bastante passes aí, um número alto para um visitante, 628 passes tentados com 88% de aproveitamento. Outra estatística que se destaca aqui é o número de cruzamentos do Grêmio, né? A estatística aí mais expressiva dentre posse de bola, bolas longas e cruzamentos foram 25 cruzamentos tentados. Em termos de criação, as duas equipes foram mal aí na partida. 9 passes decisivos pelo lado do Grêmio, 5 pelo lado do Flamengo, e uma expectativa de assistências de 0,58 para o Grêmio e 0,48 para o Flamengo. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Então a gente vê que nesses dois quesitos as duas equipes não foram bem, números baixos aqui para o Grêmio e só a expectativa de assistências aqui de médio para baixo para o Flamengo e um número de passes decisivos também baixo. Em termos de finalizações também, números baixos para as duas equipes, 11 finalizações pelo lado do Grêmio, 8 pelo lado do Flamengo. Das 11 finalizações do Grêmio, 4 chutes bloqueados, 3 para fora, sendo que um passou perto do gol, uma bola defendida, além dos 3 gols marcados. Pelo lado do Flamengo, foram 4 chutes para fora, sendo que um passou perto do gol, 2 duas finalizações defendidas, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, o Flamengo foi melhor. 2 chances claras para o Flamengo, um número de médio para alto para um visitante, e uma chance clara de gol criada pelo Grêmio, que é um número de médio para baixo para um visitante, para um mandante. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram, nem a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados de uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações. Então, a gente vai ver um equilíbrio aqui em termos de expectativa de gols, 1.01 pelo lado do Grêmio, 1.07 pelo lado do Flamengo. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o número do Grêmio sobe aqui para 1.44 e para o Flamengo 1.61. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute dá uma medida para a gente da qualidade dos atacantes. O quanto eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações.
Pelo lado do Grêmio esse valor é 0,42 e pelo lado do Flamengo 0,54. Então isso mostra aí que os atacantes dos dois times finalizaram bem a ponto de elevar a expectativa de gols dos seus times. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente tem uma dimensão do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Grêmio marcasse 1,44 gols e conseguiu marcar 3 gols. Essa diferença de menos 1,56 mostra que o goleiro do Flamengo não foi bem na partida. Ele tomou mais de um gol a mais do que o esperado. Por outro lado, a expectativa era que o Flamengo marcasse 1,61 gols e conseguiu marcar 2. Então essa diferença é de menos 0,39. Né? Por ser negativa, mostra que o goleiro do Grêmio tomou mais gols do que esperado e essa medida aí foi de menos 0,39. Então, um desempenho também não muito bom do goleiro do Grêmio, mas ainda assim melhor do que o desempenho do goleiro do Flamengo. E para finalizar a análise, todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. Então, quanto mais passes decisivos, expectativa de assistências e assim por diante num jogo, mais ele se torna interessante, né? Mais qualidade as equipes tiveram dentro da partida. A gente vê aqui que pelo lado do Grêmio, a única estatística com 4 ou mais estrelas é o número de gols marcados. Pelo lado do Flamengo, a gente tem aqui chances claras de gol com 4 estrelas, expectativa de gols pós-chute também com 4 estrelas e número de gols marcados também. Então a gente vê que poucas estatísticas dessas aí que eu mencionei tem aí 4 ou mais estrelas, então mostra que a princípio o jogo não parece ter sido tão interessante assim. Talvez aí o número de gols marcados tenha salvado 3 para o Grêmio, 2 para o Flamengo, melhor para o Grêmio que venceu a partida por 3-2. Então fechamos aí mais uma análise de Grêmio 3, Flamengo 2. Espero que vocês tenham gostado da análise. E fica aí o pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!